podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso. Hoje, Atos 9, vamos para a última parte deste capítulo. Começa no versículo 32 e vai até o 43. Opa. E como eu já dei aqui de spoiler, né, o título é A Cura de Enéas e a Ressurreição de Tábita, ou Dorcas também. Dorcas é muito feio. Desculpa. É porque Dorcas acho que é a tradução em hebraico, não. Grego. A tradução em grego. Imagina a tua filha chamada Dorcas. Tudo bem que é Dorcas. Enfim. Se tiver uma Dorcas assistindo. Desculpa, se tiver uma Dorcas... Não deve ter. Não duvide. Ela manda mensagem bem aqui agora. Oi, prazer, Se Dorcas. seu nome é Dorcas, manda mensagem que eu vou pedir. Aqui. Vou me retratar ao vivo, mas vamos lá. Então, coisa feia, hein? Falar o nome Laís, dos outros como se Joenison fosse muito bonito. Laísa, nos dê as honras aqui, Atos 9, falando sobre a cura de Enéas e a ressurreição de Tábita. Qual dos dois que você vai destacar? Ou os dois? Eu começo com um e você vai pro outro. Eu tenho certeza que você sempre fala Vou falar coisa. de Tábita ou de Dorcas, eu vou falar de ninguém. Tá bom. Algo que me chamou a atenção aqui, na cura de Enéas. Tá bom. Então, fala ali no versículo 33, encontrou ali um homem, o Pedro, né? Pedro, que já estava cheio da unção, desde quando a gente começou a estudar Atos aqui, que Pedro recebeu o Espírito Santo na vida dele. Então fala aqui, ó, que o Pedro encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico, fazia 8 anos que não saía da cama. Vocês imaginam isso? 8 anos sem sair da cama. Pra gente é uma coisa tão normal, tão simples, a gente levantar e andar, ir ao banheiro e tomar uma água e fazer as coisas. As atividades do Pode dia, fazer tudo. É uma coisa simples e que muitas vezes, aqui já veio uma lição, né? Que muitas vezes a gente não dá valor. Já agradeceu a Deus hoje por você ser perfeito. Poder levantar da sua cama é uma coisa simples. Respirar, A gente só pensa nisso quando a gente perde, né? Só quando perde, só dá valor quando perde. É a famosa frase. Um exemplo mínimo, quando o nariz tranca, você lembra. Nossa, como era bom respirar. E é um resfriado. Tô sem água em casa também. É só um resfriado. Então, 8 anos que o Enéas não saía da cama. E o Pedro disse a ele, e aqui vem o que me chamou a atenção. Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Esse já aqui nos remete a uma coisa que já aconteceu. Aquilo ali já era dele. Sim. E por que ele ainda estava na cama? É isso que a gente aprende muito no nosso ministério, que eu ia falar Dr. Soares em inglês, que o missionário Soares ensina, o missionário R.R. Soares ensina muito pra gente a respeito da determinação. A gente não tem que pedir a cura, a gente já tem a cura. Jesus já conquistou a cura para nós. O que falta então você fazer? Você tomar posse daquilo ali, determinar que o mal saia e você ficar curado. Mas aqui nesse caso precisou o Pedro chegar até o Enéas e falar, Jesus já te curou. Mais ou menos. Sim. O que você está fazendo aí ainda? Por que você ainda não levantou? E ele passou 8 anos. Pensa, depois que ele escutou Pedro falando isso e ele tendo recebido a cura dele, imagina ele pensando, poxa, eu perdi 8 anos da minha vida deitado numa cama, sendo que eu podia ter tido isso antes. Se eu tivesse só me tocado que a cura já era minha, que eu já recebi essa cura. O povo perece por falta de entendimento. Por falta de entendimento. E foi na hora, né? Instantâneo. Por falta de entendimento. Ele não fez fisioterapia. Exatamente. Foi instantâneo. Tem um exemplo que é meu próprio exemplo. Eu sempre sofri muito com alergias. Eu tinha alergia até mesmo a arroz. E tomava vacinas caras e tudo mais. E aí, um dia eu fui no culto de sexta-feira, até hoje eu lembro, sexta-feira de tarde. Na época era meu sogro que pastoreava Brasília. E cheguei da igreja com minha mãe, não sei falar nada. Fui na geladeira, peguei as vacinas, fui pro lata do lixo. Minha mãe falou, o que você tá fazendo? Porque é caro. Porque é caro. E eu falei, mãe, a partir de hoje eu não tomo mais, eu estou curada. E minha mãe não retrucou, ela falou, é a fé dela, né? Minha mãe falou, então tá bom, tem a certeza? Eu falei, tenho a certeza. Depois de um tempo, eu retornei no médico, ele pediu os exames de novo da alergia e já não tinha mais nada. Então, assim, quando você recebe esse entendimento de eu já tenho a cura, o que falta, então, para eu não ter mais essa enfermidade? Eu tomar posse dela. E foi aqui que mudou a trajetória de Enéas. Tem um testemunho bonito que aconteceu recente lá na igreja, que assim, há 3 domingos atrás, uma irmã chegou e ela, assim, estava com um diagnóstico, ela tinha até sumido um pouco da igreja por conta disso. Aí ela voltou e ela falou, não, mas o médico disse que eu não vou enxergar mais, porque a minha situação não tem mais cura, não tem nem como melhorar, agora é só cuidar para não piorar, que eu vou perder minha visão. E era esse o discurso dela. E toda vez que a gente ia com a palavra, com aquilo que Deus já tinha nos garantido, que Ele já nos reservou isso na palavra, ela vinha e rebatia. Mas não, você não está entendendo. O médico me disse isso, isso e isso. No exame deu isso. E ela sempre murmurava muito. E eu percebia um semblante muito triste. E aí, nesse domingo, inclusive,
foi quando o pastor fez um propósito, aí ele entregou um copo com água. E ela disse que lavou as vistas. Aí no domingo, há 2 domingos atrás, ela disse que já estava melhor, que nem o colírio mais ela estava usando e tinha que usar tantas vezes por dia. E nesse domingo agora, ela voltou e chegou sorridente assim na igreja, ela estava sem óculos. Aí eu reparei e fui falar com ela, né? Falei assim, irmã, tá tudo bem com a senhora? Como é que a senhora tá? Aí ela, tô bem e tal, e eu não tô nem precisando mais do óculos, tô enxergando melhor sem ele. Olha só. E sorridente, sabe? Muito mais leve. Colocou a fé em É ação. uma pessoa que colocou a fé em ação e que provou ali do milagre. Enquanto ela dava crédito para aquilo que o médico estava falando, que o exame falou, ela estava vivendo aquilo. Mas quando você começa a dar crédito à palavra do Senhor, é aí que a mão do Senhor se manifesta na sua vida. Sim. Então é lindo você ver isso. As pessoas aprendendo, recebendo entendimento e colocando isso em ação. E tendo ali testemunho para contar, né? Eu fiquei muito feliz em ver esse É testemunho. até esse caso aqui da Tabita também, né? Que fala Sim. que no versículo 37... O John não que vai falar nada hoje. Dorcas, bebe água. Que Dorcas, que era a Tabita, né? Ela ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela, dela e depois o puseram num quarto no andar de cima. Aí lá no 39 fala que então Pedro se aprontou e foi ter com eles. E quando chegou lá, levou o Pedro até o quarto de cima, que era onde estava o corpo. Ali já não estava mais o espírito, era só o corpo dela que estava ali. E ali, olha só, todas as viúvas que estavam ali ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. E é o que você falou, a irmã estava ali o tempo inteiro murmurando e falando, não, mas o médico falou, não, mas eu não enxergo, não isso, não aquilo. Então, qual é a diferença entre uma pessoa que age e toma posse da bênção e a outra que fica murmurando? A que murmura precisa de um sacode ali, para com isso. Deus é muito mais poderoso para fazer as coisas. Eu acho que Pedro ali perdeu um pouco de paciência, ele falou, como é que eu vou poder colocar o poder de Deus aqui em ação se vocês estão aqui chorando na minha cabeça, mostrando as roupas que a mulher costurou enquanto ela ainda estava viva? O que Pedro falou então no 40? Pedro mandou que todos saíssem do quarto. E em seguida ele se ajoelhou e orou. Então, assim, até mesmo para a gente se ajoelhar e orar e ter uma conexão com Deus, a gente precisa de um lugar calmo, tranquilo, para você pensar, não, o que eu realmente preciso fazer? O que eu preciso pedir O também, que eu preciso pedir? Se Pedro não fizesse a petição certa ali, ela não teria ressuscitado. Mas Pedro sabia o que Jesus era capaz de fazer. Qual era o poder de Deus, qual a magnitude do poder de Deus. E ali fala que depois ele se virou para o corpo de Dorcas e disse, Tabita, levante-se. E ali ela levantou e ela ressuscitou. Então, assim, são vários casos que a gente vê na Bíblia também. Tem Lázaro que ressuscitou depois de morto, sabe? E nós estamos aqui para fazer obras até maiores, né? Exatamente. O que Jesus fez com Lázaro, Pedro tomou posse e falou, eu posso fazer. Jesus E a gente falou também que eu pode podia fazer. Sim. Não acabou em Obras Jesus, maiores. não acabou nos apóstolos, isso continua até os dias de hoje. Você tem o nome de Jesus à sua disposição e você pode tomar autoridade espiritual e lutar com armas espirituais, porque é assim que você vence. Exatamente. Né? Exatamente. A gente vê aqui, por exemplo, até separei aqui também de Tiago, né? Porque vai falar que a fé sem obras, ela não serve para nada. E a gente vê aqui, no caso de Tabita, que as obras também acompanharam ela, né? Eu até vou continuar aqui, né? Diz no versículo 14 de Tiago 2, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tenha fé e não tiver as obras, porventura a fé poderá salvá-lo? Acredito que a Tabita, Dorcas, né? Depois ali passou a ser um testemunho vivo. Literalmente vivo. Quem olhasse para ela... que estava morta? Eu era uma ex-falecida. Ela imagina a E não só surpresa zumbi. dessas viúvas que estavam Não. chorando quando ela saiu viva de dentro do quarto. Exatamente. Imagina a surpresa. E você pode ser esse instrumento de Deus, porque falar uma também está disponível a você. E eu vou parar de falar Você aqui, quer falar uma coisa, Joenison. Joenison? Destaca, Quero. porque você fez suas anotações, a gente quer ouvir também. Então, eu achei interessante o seguinte, a gente teve 2 manifestações do poder de Deus na vida do Enéas, que era um paralítico há muito tempo, Sim. e na vida da Tabita, que era uma ex-morta. E o interessante é que nos 2 versículos, nas 2 situações, tem versículos que falam aqueles que estavam ali em volta, de que maneira isso repercutiu na vida deles, né? Sim. Que em Atos 9:35 fala assim, ó, e viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E mais para frente, no versículo 14, diz assim, ó, tornou-se isto notório em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Ou seja, tudo que Deus ele permite acontecer na nossa vida, né, todo dom de Deus, toda transformação, ela vai ser para quem recebe, mas ela principalmente também vai ser para quem está ali em volta, De Lázaro, né, olhando. também. Porque aqui, depois dessa transformação, eles passaram a crer
passaram a acreditar, se converteram ao Senhor. Então, muita coisa que vai acontecer na sua vida vai ser para trazer o testemunho do poder de Deus, para que aquelas pessoas que estão ali à sua volta, seus familiares, eles possam ver que, de fato, Deus ele é poderoso para transformar, para mudar coisas que a pessoa fala, isso aí não tem jeito, não. E trazer uma mudança para vidas, para famílias, e vidas e transformação que vão continuar e vai mudar talvez uma nação, uma cidade, uma família. E a gente precisa estar sensível a isso, né? Sim, porque aqui eram os que estavam em volta, né? E acho que esses que estão em volta são os que mais nos conhecem, aquele círculo próximo, né? Que vão conhecer a antiga Laíssa e a nova Laíssa, que conheceram aqui a Tábita enquanto estava enferma e veio a falecer, e agora a Tábita que está viva da Silva, não é? Então, passa a ser esse testemunho vivo. E qual que é o objetivo da gente receber algo da parte de Deus? Qual que é o objetivo da gente estar cheio da presença de Deus? O objetivo sempre é para transbordar na vida do próximo. A gente não pode pensar que acaba em nós. A gente recebe alguma coisa e é só para mim, não. Isso seria um egoísmo, né? Só a gente quer receber, mas Deus... a gente pede. E de graça a gente recebe, de graça a gente dá também. Tem aquele clássico exemplo que todo mundo fala, né? Que a árvore não se alimenta dos seus próprios frutos. É para os outros. Então, se você quer estar cheio de Deus, e que desejo mais puro, e que seja assim, que você tenha um coração sempre com fome, com sede da presença de Deus, mas que você também entenda que a partir do momento que Deus derramar algo sobre você, isso é para transbordar na vida de outras pessoas também. Seja um instrumento nas mãos de Deus, assim como Pedro, né? Agora convertido, cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Exatamente. Laíssa, muito obrigada. Laíssa, Thank you oi, tchau. very much. Oi. Jura? Oi, tchau. Bom, ficamos por aqui, gente. Esse foi o nosso podcast bíblico, mais um já é. E Até quarta-feira estaremos de volta ao vivaço. Um grande abraço, até o próximo. Tchau. Fala, galerinha! Nosso podcast bíblico, a gente aprende muito fazendo isso.